Filhos amados de Deus, filhas amadas de Deus, José no Egito, governador de determinada localidade. Todo mundo conhece a sua história, se não só recapitulamos brevemente. Ele era um dos filhos mais amados de Israel. O seu pai não deixava esconder e não escondia a sua predileção. E os demais tinham muita inveja desse filho, desse irmão, e tramaram a sua morte. Mas por fim, não vamos matar, vamos vendê-lo como escravo para esse povo que vai lá no Egito trabalhar. Venderam aquele irmão por inveja, para ficar livre dele. José, estando no Egito, passando o tempo, o faraó teve aquele famoso sonho que é o princípio de toda administração. O faraó sonhou 7 anos, ou 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E procurava alguém no reino para interpretar aquele sonho. E José foi chamado para interpretar o sonho. E disse: Majestade, 7 vacas gordas simbolizam 7 anos de fartura no Egito, de colheita farta. E 7 vacas magras simbolizam 7 anos de miséria, de seca, de dificuldade que toda a região vai passar. Convém então que agora, no tempo da vaca gorda, o Senhor faça um estoque muito bom. Os empresários hoje chamam isso de capital de giro. E quando eles deixam de usar o capital de giro naquilo para que ele guarda, que é manutenção, acudir a empresa quando precisa, e gasta com outras coisas, quando a crise ou a vaca magra chega, aí vai tudo por água abaixo. Bom, não é o assunto hoje. E José, portanto, interpreta esse sonho. E dá certo. E o rei do Egito estoca durante as vacas gordas, 7 anos de vaca gorda, tudo que colhia. E aí chegamos ao episódio de hoje. José, tendo interpretado direitinho o sonho, conquistou a afeição do faraó. E o faraó nomeou, portanto, o governador de uma determinada província. E pôs ele para administrar agora aquele efeito das vacas gordas, a fartura que tinha no Egito, para poder distribuir, vendendo aos países estrangeiros que estavam passando por misérias, porque não contavam com as vacas magras. E interessante que agora vêm os próprios irmãos de José, de um por um, como ouvimos na primeira leitura, e até com vergonha, mas não sabiam que era o seu irmão, prostrados com o rosto por terra, vêm comprar alguma coisa. E José percebe e conhece os irmãos e vai prendê-los, deixe-os 3 dias presos na cadeia. Depois ele fala: não vai ficar preso, vocês vão embora e vocês tragam um mais novo, para que eu possa de fato corresponder às necessidades de vocês. Agora o filho mais novo, chamado Benjamim, deu nome ao Benjamim, o último filho de Israel. Até hoje o filho caçula é chamado de Benjamim. E será que é esse filho caçula que vem padecer? E os irmãos agora começaram a entrar em contradição, mas ainda não conhecia que era o José. E essa história vai continuar ali. Durante esses dias estamos lendo o livro dos Gênesis. Mas dentro desse fato, amados irmãos, amadas irmãs, primeiro ponto: dentro da família, discórdia por causa de inveja. Porque meu pai gosta mais desse, ou minha mãe gosta mais dessa. Isto não existe. Não existe. Existe um acompanhamento personalizado, subjetivo, individual. Se você tem dor na cabeça, deve tomar remédio para dor na cabeça. Se você tem uma infecção, você deve tomar antibiótico. Se o seu sangue está grosso, risco aí de algum acidente cardiovascular, você precisa tomar um anticoagulante e por aí afora. Para cada doença tem um determinado remédio. Eu conheci um senhor que falava garrafeiro. Então ele tinha um caldeirão de chá lá, de negócio que ele tinha lá, as garrafadas.
A pessoa vinha, consultava com ele, estou com dor na cabeça, ele enchia a garrafa daquele líquido, dava para ele. Estou com dor na perna, enchia aquele, dava para ele. Estou com dor não sei aonde. Era um remédio para todo mundo, curava-se na fé, não pelo remédio. Mas por que eu estou falando isso? Porque conforme a necessidade de cada filho ou de cada filha, a mãe ou o pai, ela tem que dispensar um cuidado extraordinário, ou um cuidado diferente. E que às vezes pode despertar nos demais esse espírito de inveja, mas não é que ele queira que esse filho ou aquela filha sejam prediletos. E o que é mais interessante, quanto mais necessidade tem um filho, quanto mais dificuldade ele causa à família, tanto mais a mãe sofre por ele e se doa por ele. E os que são, entre aspas, normais, trabalhadores, organizadinhos, às vezes a mãe nem se preocupa tanto. Mas por quê? Já estão na linha, estão sadios, estão na paz, estão com poder capital tranquilo. Agora esse é um pobre coitado. Ele é um malandro, padre. Não, é um pobre coitado, porque se vive dependendo da mãe a vida toda. Quando a mãe faltar, o que vai ser desse pobre coitado? Não tenha inveja e não tenha discórdia, cada um do seu jeito, recebe o seu tanto dentro de casa. Cuidado com a inveja entre os próprios irmãos. Não entrem na briga por causa de inveja. A inveja mata, como quis matar ali também José. E o outro assunto também ali é a unidade de uma família. A unidade da família, ela nasce da oração, onde pai e mãe se reúnem em oração, junto com os filhos, na presença de Deus, se possível 1/3 a cada dia. Ser capaz de desligar a televisão um pouquinho, ou encostar o celular um pouquinho. Antigamente se falava desligar a televisão, hoje se fala encosta o celular um pouquinho, e vai rezar o seu terço. E é interessante que muitos têm até insônia, mas quando começa a rezar o terço, começa a abrir a boca, vem um efeito cascata de sono, de repente tem muitos até dormindo ali. Por quê? Preguiça de rezar o terço? Não, porque o terço causa paz interior, me leva a descansar e faz com que eu repouse na presença de Deus. Em vez de contar cordeirinhas na hora de dormir, passa as contas do terço, durma com o terço na mão, em vez de ficar com a tela do celular acesa nos seus olhos, levando você a procrastinar o seu descanso e a depois a procrastinar a sua maneira, o seu momento de levantar para agir na vida, e vai procrastinando a vida toda bagunça. O que é procrastinar? Vai enrolando, vai perdendo tempo, vai perdendo tempo, vai perdendo tempo. Meus amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos aqui hoje com essa finalidade muito específica de rezar pela santificação das nossas famílias, de suplicar a conversão daqueles que não andam nos caminhos do Senhor. Hoje, com a visita do ícone da pastoral vocacional, que simboliza o ano vocacional em nossa paróquia, nos unimos a toda a diocese rezando pelas vocações. E quando a gente fala rezar pelas vocações, como no início na missa, antigamente nós falávamos assim: fiquemos de pé, invoquemos o Espírito Santo pelas vocações sacerdotais, religiosas e missionárias. Nós acrescentamos, é ano vocacional, pelas vocações sacerdotais, religiosas, missionárias e familiares. Por quê? Da mesma forma que está difícil às vezes ter uma vocação que corresponda ao chamado para a vida consagrada religiosa ou ser padre, a família cada vez mais vai se deteriorando, e a família nos moldes tal e qual, de se juntar abençoados por Deus no matrimônio e superar todos os desafios, as barreiras humanas, sendo fiel um ao outro até que a morte os separe, está cada vez mais difícil. Por isso, rezar também intensamente pela sua vocação matrimonial. Mas eu já casei, padre, preciso rezar, mas não precisa, porque se não tem oração, se não tem a presença de Deus, você não consegue cumprir a promessa que foi feita diante do altar com tantas testemunhas. Eu costumo dizer isso em cada matrimônio que eu celebro. Sempre tem 6 casais sentados aqui, testemunho de um, mais 6 casais sentados aqui, testemunha do outro, e eles vêm nesse lugar aqui, se ajoelha diante do altar, lugar mais sagrado do mundo, e fala: é por toda a vida que eu prometo amor e fidelidade.
É claro que aparecem circunstâncias que é insuportável e leva à destruição de muitas famílias, mas sem generalizar, mas no contexto objetivo seria esse. Alguns brincam com aquilo, e a coisa é tão séria que é o padre representante de Deus na frente, na presença do altar que é símbolo de Deus. E além do mais, 24 pessoas para testemunhar o que eles estão prometendo. Um paranife de casamento, um padrinho de casamento, você sabe que um que você apadrinhou, que você testemunhou, que está separando, você pode chegar nele e falar: escuta, aquele dia você estava mentindo, me fez de bobo, me fez gastar com roupa cara, tive até que pôr o vestido da mulher na cor da gravata, não sei de quem, porque a noiva queria, era o sonho da vida dela, gastei um dinheirão terrível, fiquei igual bobo na porta daquela igreja, esperando vocês chegar que atrasei, depois entrei, escutei aquele padre falando a vida toda, e não sei o que, e agora vocês jogam fora tudo que vocês prometeram. Muitas vezes os padrinhos, os testemunhas, as testemunhas de casamento fazem papel de bobo, porque pouco tempo tudo acaba. Não podemos aceitar isso e não podemos suportar, mas existem situações que te tornam insuportável o matrimônio, mas sobretudo quando Deus está ausente. Hoje nessa Santa Missa, recapitulando a vida matrimonial, rezando pela vocação matrimonial, rezando pela sua família, que Deus nos ajude a superarmos os desafios que lá enfrentamos. É o nosso momento do ofertório. Como em todas as missas, eu costumo dizer e pedir na missa da família: faça primeiro a entrega do seu coração, depois faça a entrega da sua família, depois faça a entrega dos casos extraordinários que tem na sua família, algum doente, alguém que partiu, a dor da separação, a preocupação com o flagelo das drogas lícitas e ilícitas, as dívidas. Quantas famílias padecem com isso? Vamos rezar um pouquinho em cima disso, com os olhos fechados. Eu falo sempre fechar os olhos, é para poder se esquecer um pouquinho de quem está ao seu lado e firmar o pensamento e o coração em Deus, para que nós possamos entregar ao Senhor tudo o que temos e somos. Senhor, te entregamos nesse momento sagrado a vida de cada uma dessas famílias. Transforma, Senhor, e da mesma forma que os filhos de Israel ficaram no cárcere por 3 dias para recapitular a vida, vivendo uma Páscoa, o Senhor também, Jesus, ficou 3 dias no sepulcro. Do sepulcro vence glorioso a morte, convidando-nos também a morrer para aquilo que não presta e a ressuscitarmos para junto de Ti, que tanto nos ama. Coloque no coração de Deus a sua intenção, coloque no coração de Deus a sua família, coloque no coração de Deus suas preocupações, coloque no coração de Deus suas enfermidades, suas doenças.